qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. E isso também foi-lhe imputado como justiça. Eu li aqui Romanos capítulo 4, do verso 18 ao 22. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agora no canal e não me conhece, meu nome é Mari Zanata e eu amo falar aqui sobre fé, para que a gente venha aí conquistar aquilo que nós desejamos através da fé na palavra. Eu vou falar aqui dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que acha que tem fé, que acha que tem usado fé, mas tem se decepcionado porque nada tem acontecido. E eu vou falar de um outro tipo de pessoa, assim como Abraão, que essa figura que eu li agora ali, essa passagem estava falando sobre Abraão, que ele não era fraco na fé. Portanto, se ele não era fraco, ele era forte na fé. E a pessoa forte na fé, sim, ela vai conquistar aquilo que ela deseja. Então, vou falar da pessoa fraca e da pessoa forte na fé. Eu vou dar aqui um exemplo para que você entenda como que funciona uma pessoa que pensa que tem fé, uma pessoa que às vezes fica até entristecido, dizendo assim, nossa, se algum dia eu usei a minha fé, foi agora, e se não aconteceu, então nunca vai mais acontecer, porque eu usei toda a fé que eu tinha, sem saber que o que ele usou não é fé. Talvez você acredita que Deus possa realizar. É diferente você acreditar que Deus pode fazer do que você acreditar que Deus já fez, que já aconteceu. Aí sim é a chavinha que muitas das vezes a gente não vira e fica pensando, mas eu acredito que Deus pode fazer. Sim, você acredita que Deus pode fazer. Mas eu vou ler ainda uma outra palavrinha para você. Você acreditando que Deus pode fazer é uma grande coisa, é muito bom. Mas você tem que acreditar também que quando você disser ao monte, muda daqui para lá e não duvidar no teu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, assim será. Então tem que ser desta forma. Então se eu acredito que Deus pode me curar. Sim, Deus pode me curar. Mas você acredita que Deus já te curou? É isso que está escrito, né? Em Marcos 11, 23. Às vezes eu me torno muito repetitiva, até tem um tempinho que eu não gravo vídeo, mas presta atenção. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Então, não basta eu acreditar que Deus pode fazer. Quando eu orar, eu tenho que acreditar que eu recebi, que eu já recebi. Então, supomos que uma pessoa está ali, que ela foi no médico, ela fez um exame e o médico diagnosticou ela ali, supomos que fosse com câncer, para você entender aí os dois tipos de fé. O médico,
supomos que ele seja uma pessoa de muita fé, mas não a fé do tipo de Deus. E supomos que o paciente, ele tem a fé do tipo de Deus. Então, o médico, ele faz ali os exames, tudo, e ele fala para o paciente ali, olha, você tem essa doença, você tem fé que Deus pode te curar? E o doente diz, sim, eu acredito que Deus já me curou. E aí, presta atenção, o médico, ele perguntou se o paciente acredita que Deus pode curá-lo. E o outro foi mais longe, dizendo, sim, eu creio que essa enfermidade já não é minha e eu acredito que Deus já me curou. E aí, o médico, ele vai insistir muito para este paciente fazer o tratamento, ir no médico, porque por mais que esse paciente chegue ali e diz assim, mas eu não vou no médico, porque eu acredito que o Senhor já me curou. E o médico vai dizer para ele, mas você tem certeza? Olha, é grave, a situação é grave. Então, a fé desse médico, ela é uma fé fraca. Como eu li essa mensagem no início, Abraão, ele não atentou para o próprio corpo dele já amortecido, tendo ele já quase 100 anos, muito menos para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, aquele homem enfermo não atentou para aquele câncer maligno, aquele câncer que podia matar, mas ele atentou pela palavra de Deus que diz que se ele acreditar, ele terá aquilo que ele diz. Se ele diz, eu acredito que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, ele acreditou, ele segurou e ele ficou persuadido. A pessoa persuadida, se você não sabe o que significa a palavra persuadido, quer dizer, ele está convencido que ele está curado. Mas os parentes, as pessoas que até dizem que têm fé, mas não a fé do tipo de Deus e nem a fé do tipo de Abraão e desse doente que eu estou aí inventando essa historinha, eles vão dizer assim, mas você tem que fazer um tratamento, porque Deus faz a parte dele e você faz a sua. Porque eles não compreendem que pela palavra, né? Quantas vezes, né? Eu leio, repito, vê se você entende. Eu vou ler só essa parte. E você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber, tê-la-eis. Então aqui, essa é a fé do tipo de Deus, que o enfermo, ele já alcançou a cura no momento em que foi diagnosticado aquilo, ele não aceitou aquilo, ele até ouviu aquela notícia, mas ele acreditou na cura. E os outros que dizem que tem fé, mas ele quer que vai fazer o tratamento, por que ele iria fazer o tratamento se ele já recebeu a cura pela fé? Não tem lógica isso, e muitas das vezes a gente pensa que tem fé e muitas das vezes nós não temos fé. Então, é por isso que diz assim que a fé sem a obra, ela é morta. A obra da fé é você dizer que você está curado, você se comportar como você estivesse curado, se você estivesse ali com planos de viagem, com planos, talvez estivesse ali que nem agora está próximo do Natal, né? E essa pessoa recebeu esse diagnóstico, ele não vai mudar ali os planos, os projetos dele por causa dessa notícia, porque essa notícia, ela foi uma notícia que chegou e ela passou, sabe? Uma notícia que chegou até ele e ele declarou, não, eu não tenho essa doença, eu estou curado. E quando ele está persuadido, convencido, ninguém faz retroceder uma pessoa que está convencida, assim como Abraão. E a palavra de Deus diz que quem está persuadido tem que acontecer aquilo que a pessoa acredita, porque isso é imputado como a justiça de Deus. Que a justiça de Deus é assim, ó, se você acreditar que vai acontecer tal coisa, se você acreditar de todo o coração, isto vai acontecer para que a palavra de Deus não volta vazia, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das tuas palavras, da tua palavra e das tuas promessas. Então, por isso que muitas das vezes nós pedimos
e não recebemos. É como se uma criança chegasse e falasse assim, pai, me dá um doce. O pai fosse e desse o doce para a criança. Dali a pouco a criança vem e fala, pai, me dá um doce. Ele já deu o doce para a criança. E a criança vai ficar pedindo. É a mesma coisa. Pai, me dá a minha cura. Tá bom, toma a sua cura. Dali a pouco você, pai, me dá a sua cura. Quando que você vai receber a sua cura? Você só vai receber a sua cura quando você conscientemente pensar que a palavra de Deus, a fé funciona desta forma. Você recebe, você pede e você recebe. Você recebe, sabe? Não vai esperar vir de fora aquilo ali. Quando diz ali que Abraão não atentou para o seu próprio corpo, quer dizer assim que uma pessoa que tem fé, ela não atenta para as barreiras, ela não atenta para o problema, ela não atenta, quer dizer assim, ela não leva em consideração as dificuldades, porque ela creu em Deus. A fé é mais ou menos igual à história ali da anorexia, né? Uma pessoa que está ali pele e osso, ela chega diante do espelho e ela se vê gorda, e ela se convence que ela está gorda, e os outros falam, não, mas você está magra. E ela diz, não, eu estou gorda. É a mesma coisa. Aquela pessoa, ela está convencida que ela está gorda, e ela não está nada. A fé é desta forma. Então, a pessoa está doente, mas a pessoa fala, você está doente. Ela fala, não, eu estou curada. Ela está convencida que ela está curada. E quando ela está convencida, nada, mas nada pode fazer voltar atrás. Isso tem acontecido na minha vida e muitas das vezes as pessoas de fora não compreendem, né? Eu sempre conto testemunhos de lá atrás que aconteceu isso na minha vida e acontece isso na minha vida, das pessoas não compreender a confissão de que nós acreditamos que Deus já fez. E eles dizem, não, mas você tem que ir atrás, você tem que procurar um médico, você tem que ir fazer aquilo. Aí você diz assim, mas você não disse, doutor, que o senhor acredita em Deus? E a palavra de Deus diz que ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Mas o médico vai dizer assim, não, eu acredito, mas é grave esse problema. Você tem que ir atrás. Então isso não é fé, não é fé. Então aprenda sempre com a palavra de Deus, que a fé não leva em conta o corpo amortecido, não leva em conta o câncer, não leva em conta aonde o seu filho se encontra, aonde o seu esposo se encontra, se o seu esposo saiu de casa. Você não leva em conta isso, você acredita que ele já voltou, que o seu filho está recuperado, se for aí de dependência química. Você acredita que você não tem essa enfermidade, você acredita que aquilo que você quer já aconteceu e só assim vai acontecer, porque a fé, ela é algo espiritual. A fé, ela não é algo natural, ela é algo espiritual, que você acredita em coisas que você acredita mentalmente, mas que você ainda não está vendo com os seus olhos naturais, e porque você acredita com a sua consciência em verdade, isso vai se manifestar no reino natural, tá bom? Se você gostou demais desse videozinho, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para ajudar eu a divulgar este canal aí, para que venha crescer mais e mais. Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau, até mais.